Abra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. E assim que você achar, olha ao teu lado e veja se ao teu lado aí tem alguém sem o Evangelho. Se a pessoa não tiver o Evangelho, aproxime-se dela e mostre onde nós vamos ler. Pastor, eu estou aqui com o livro Jesus, também tenho o que eu vou ler. Mas é que o livro Jesus, ele é um entrelaçamento dos 4 evangelhos. E não são capítulos numerados, não tem versículos, é uma história relatada. Depois você pode até acompanhar isso que eu vou falar pelo livro Jesus. Mas neste momento eu quero que você abra a palavra de Deus. Amém? Já acharam? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Está escrita a seguinte declaração. Preste atenção. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. Referindo-se a Jesus, eu vou ler mais uma vez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem crê nisso, diga amém. Eu vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida. Agora nós podemos falar a nossa sede. Ninguém mais tira a Paz e Vida daqui, não é? Graças a você que cooperou, ajudou, e muita gente em todo o Brasil fez isso. Obrigado a todos que cooperaram. Hoje nós podemos ter a tranquilidade de continuar aqui neste lugar pregando a palavra de Deus, como vimos fazendo nos últimos 15 anos praticamente, neste lugar. Então, cada pessoa que está aqui comigo, repete em seguida, vamos lá. Nele? Bem alto, gente, aqui só nós escutamos. Eu gostaria que toda a zona norte de São Paulo escutasse. Vamos lá, nele? Chegou até o Mandaqui. Mas vamos ver se dá para toda a cidade de São Paulo escutar. Nele? Chegou mesmo. Mas o Brasil também precisa ouvir, é ou não é? Vamos lá, nele? Se a gente falasse um nele bem legal, sabe onde ia chegar? Lá em Portugal. Vamos lá, nele? Meu Deus do céu. Chegou lá em Lisboa. Mas se a gente falar um pouquinho mais alto, chega em Cabo Verde, Moçambique. Vamos lá, nele? Que maravilha. Agora, se a gente falasse bem alto mesmo, a gente chegava lá no trono de Deus. Nele? Oh, glória. Deus falou, chegou mesmo. Acabei de ouvir. Estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Quem crê nisso, levante a mão. Então dê a melhor salva de palmas para esta palavra e faça estas palmas chegar até o trono de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo, vai glorificando. Vai aplaudindo e vai glorificando. Você que está nos ouvindo à distância, pela rádio ou pela internet, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, glorifique a Deus conosco. Isso, vamos juntos. Diga glória, 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 glória. Solta a tua voz. Pai querido e Deus amado, em toda parte tem alguém te aplaudindo e te glorificando agora. Abre o céu para receber este louvor. Derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder sobre cada vida que te exalta. Agora, Pai Santo, vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Antes de nós penetrarmos mais profundamente neste versículo 4 que acabamos de ler,
Nós precisamos entender o que é a vida, porque a palavra está declarando que a vida estava nele. Estava nele. Assim mesmo, no passado. E a gente precisa entender por que a vida estava nele. Você sabe que Deus, quando criou o ser humano, soprou nas suas narinas e colocou no homem o fôlego de vida. E diz a palavra que o homem se tornou alma vivente. Um corpo que tinha uma alma e que recebeu este corpo o nome de Adão, o primeiro homem. E quando a gente sabe que o primeiro homem é Adão, significa que era uma personalidade única, uma pessoa original. Vemos então no primeiro homem, Adão, uma personalidade única, e aí está o seu espírito, porque o espírito humano sempre é único em cada pessoa. Ainda que o mundo tenha bilhões de seres humanos, e até muitos gêmeos idênticos, nunca haverá um ser humano que tenha um espírito igual ao outro, porque todo espírito é original. Assim como Adão foi único, Abel foi único, Caim foi único, Noé foi único, Sete foi único, e você também é único. Então o ser humano é uma trindade: corpo, que é essa parte física, alma, que não é o espírito, mas a vida. A alma é traduzida por vida. E o espírito, que é você, esta pessoa única, sem cópia, e jamais por toda a eternidade haverá alguém com o mesmo espírito que você. Você é original. Muito bem. Vamos imaginar a seguinte situação. Já que Deus criou o ser humano para viver eternamente, vamos supor que o primeiro homem, Adão, tivesse sido obediente. Se ele tivesse acatado a ordem de Deus e respeitado o único mandamento que tinha recebido, ele só tinha um mandamento para obedecer. Se Adão não tivesse desobedecido à vontade de Deus, se Adão fosse um filho obediente e fiel, ele teria morrido? Sim ou não? Ele estaria vivo até hoje, não estaria? E ele, se estivesse vivo até hoje, teria uma penca de filhos, não teria? Muitos filhos. Vamos imaginar que naquela época, além de Caim e Abel, Deus tivesse tido Sete, que foi o terceiro filho dele com Eva, e muitos outros filhos depois. Vamos supor que Adão tivesse gerado muitos filhos, mas de todos os filhos que Adão tivesse gerado naquela época, só Caim pecasse. Estou pedindo para você imaginar. Imagine que Adão era obediente, não desobedeceu a Deus, está morando no paraíso até hoje, e teve com Eva muitos filhos, mas de todos os filhos que Adão teve naquela época, só Caim pecou. E Caim, pecando, foi expulso, foi para uma terra estranha, casou-se e teve filhos. Haveria então duas linhagens no mundo, nessa suposição que nós estamos fazendo. Os filhos do Adão obediente, que também não morreriam, e os filhos de Caim, que seria uma linhagem corrompida, desobediente, e que sofreria o dano da morte. É lógico que nessa suposição, nós estaríamos vivendo uma situação totalmente diferente hoje.
Mas não foi isso que aconteceu na história da humanidade. O Adão, o primeiro homem, a matriz perfeita criada por Deus, ao desobedecer o único mandamento que tinha, ele teve a sua alma corrompida. E como a sua alma foi corrompida, ele passou a gerar seres humanos, homens também corrompidos. A matriz era perfeita, mas se corrompeu. Assim como Satanás também foi criado perfeito e se corrompeu depois, vindo a se tornar o chefe dos demônios. Então veja só, Adão então, que deveria viver eternamente, um dia morreu, viveu muitos anos, mas um dia morreu. E a morte foi passando para todos os descendentes de Adão, para todos os homens, porque trouxemos essa corrupção na nossa alma. Mas o que a palavra de Deus traduz por alma? A vida. Por isso que os seres humanos morrem. Mas quando a gente fala alma, vida, a pessoa fica meio que perdida, ela não entende. Alma, vida, como assim? Há um mistério no corpo humano que foi colocado pelo próprio Deus, essa alma vivente. A palavra de Deus diz que a vida do nosso corpo está no nosso sangue. A nossa alma, portanto, não o espírito, a nossa vida está no sangue. Quem compreende isso, levante a mão. Você vai entender melhor. Vamos no livro de Deuteronômio, capítulo 12, vamos ver o versículo 23. Gostaria muito que você viesse fazer o curso de teologia na Paz e Vida, que é inteiramente grátis, para você começar a compreender melhor a palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 23, está escrito assim: somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é o quê? É o que está escrito aí? O sangue é a vida. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Quando o ser humano nasce, o seu corpo infantil, recém-nascido, ainda não praticou pecados, mas traz a herança adâmica. Mas a criança é pura, porque ela ainda não pecou. Por isso que até a pessoa mais bruta, mais endurecida, quando olha um bebezinho, fica totalmente enternecida. O homem mais violento, quando olha um bebezinho, ele sente uma paz, ele sente uma calma. Porque está dentro daquela criança uma pureza que ele não tem mais. Sua alma já está corrompida. E o homem se enternece de ver esta pureza na criança. É evidente que esta criança, por causa da herança adâmica, vai ser desobediente como o primeiro homem. Porque a alma já está corrompida. A vida da carne está no sangue. E quando a pessoa que nasce pura, mas com essa carga espiritual do pecado, esta pessoa se inclina para o pecado e aí ela também perde a vida. Quero que você vá comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vamos até lá? Profeta Ezequiel, capítulo 18, vamos ler o versículo 20. Acharam?
Está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. A vida que pecar, essa morrerá. Nenhum ser humano consegue viver sem pecado. Portanto, nenhum ser humano consegue viver sem enfrentar a morte. O ser humano enfrenta a morte, a menos que ele tenha o privilégio que tiveram alguns, na palavra de Deus, de serem arrebatados e estarem vivos. Enoque, Elias. Mas, fora esses dois casos da palavra de Deus, o ser humano se corrompe, peca e um dia vai enfrentar a morte. Como é que Deus poderia resolver esse problema para que a sua principal criatura não morresse mais? Porque Deus não tem prazer na morte do ser humano. E qual é o pai que tem prazer na morte do seu filho? Nenhum pai quer ver isso, nem Deus. Então, já no Antigo Testamento, Deus declara uma coisa muito sublime e que seria a linha para a expiação do pecado humano. Quero que você vá comigo no livro de Levítico agora, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 11. Quero que você ache para entender. Livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a alma da carne está no sangue. A vida da carne, entenda isso. Não o espírito. A vida da carne está no sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar. Isso é Deus falando. Para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Deus já estabeleceu aí um princípio. E nesse princípio que Deus estabeleceu, não é o homem que está dando sangue para Deus, para fazer expiação pela sua própria alma, mas é Deus que está dando sangue para o ser humano, para que o ser humano tenha os seus pecados pagos, a sua dívida espiritual quitada. Por isso que Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele não veio através da semente do homem, da semente de Adão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de uma virgem que nunca tinha conhecido o homem. E ainda que esta virgem pudesse ter a mesma herança genética do primeiro Adão, ela não era uma pecadora, era uma mulher santa, uma virgem, uma mulher pura, escolhida por Deus, uma agraciada por Deus. Então, Jesus, Deus, se autogerou no ventre daquela virgem pura, naquele ventre puro. E ali ele se desenvolveu e nasceu. Nasceu santo. O próprio anjo que anunciou o seu nascimento disse que o ente santo que nasceria através daquele processo milagroso seria conhecido como o Filho de Deus. Jesus Cristo, então, passou a viver neste mundo como se fosse um ser humano como nós. Um corpo como o seu, como o meu, com alma, isto é, sangue, e o espírito, porque Jesus é só Jesus, é único, amém? Não há outro Jesus. A gente pode colocar o nome de Jesus até no filho que nasce. No Nordeste tem um monte de criança que se chama Jesus, né? Mas não adianta, Jesus é o único, porque é o Espírito. Não há nunca no planeta outra pessoa que tenha o mesmo Espírito. Jesus, então, guardou-se sem pecado, porque o menor pecado que ele viesse a cometer seria uma desobediência a Deus, uma transgressão, e ele se colocaria no mesmo nível do primeiro homem, seria como Adão.
E ele não veio para ser igual ao primeiro Adão, ele veio para ser um novo Adão. Então ele não podia pecar. A palavra de Deus nos declara que Jesus Cristo, ele foi tentado em tudo. Eu quero que você vá comigo na carta de Paulo aos Hebreus. Eu digo que é Paulo, muita gente discorda, mas eu tenho essa convicção comigo, é uma coisa particular. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, onde está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E quando a palavra de Deus diz que ele em tudo foi tentado, você pode ter certeza que nunca mais haverá na história da humanidade um ser humano que seja mais tentado do que Jesus Cristo foi tentado aqui nesta terra. Porque havia um esforço infernal para fazê-lo pecar. Não pense que a vida de Jesus aqui neste mundo foi pacífica, tranquila, protegida. Basta você ver o que fizeram com ele para se colocar no seu lugar e dizer: com certeza eu teria reagido, com certeza eu teria perdido a cabeça, com certeza eu teria proferido alguns palavrões, eu não aceitaria tudo o que fizeram com ele, se fosse comigo eles iam ver só, eu tenho certeza. Mas ele foi tentado em tudo, e não apenas nessa última parte, os últimos 3 anos da sua vida, mas desde que nasceu, em tudo ele foi tentado, em tudo. O tempo todo, familiares o tentavam, amigos o tentavam, pessoas de fora o tentavam, e isso foi desde a sua meninice. Ele foi tentado em tudo. Até aquele momento que estava agonizando na cruz, a tentação era brutal. Mas ele, mesmo assim, manteve a sua integridade e em nenhum momento pecou. Manteve-se santo como ele é santo até hoje. Sem nenhum pecado, sem nenhuma transgressão. Então veja só. Vamos fazer agora uma suposição ao contrário. Nós já fizemos a primeira suposição de como seria a história se Adão não tivesse pecado, transgredido. Mas vamos fazer também uma suposição. E se Jesus tivesse cometido o menor pecado que fosse, ainda que fosse um pecado só com os olhos, porque ele disse que se alguém olhar para uma mulher para cobiçar, no seu coração já adulterou com ela. Vamos supor que Jesus tivesse só olhado para uma mulher, maravilhado, e dissesse: que mulher, hein? Vamos imaginar que ele tivesse só um pecado. Eu pergunto para você, ele continuaria santo? Adão cometeu só um pecado. O pecado de Adão não foi comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado de Adão foi desobedecer a ordem de Deus. O pecado não estava no fruto, mas na transgressão deliberada. Jesus, então, não poderia nem em pensamento pecar. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então agora nós começamos a entender por que a vida estava nele. Nele estava a vida. Se Jesus Cristo tivesse cometido um só pecado, o seu sangue teria se corrompido e nele não estaria mais a vida, estaria a morte. Mas o que é que ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nele estava a vida. E ele tinha que conservar esta vida nele. Mas se esta vida continuasse conservada só dentro dele, então apenas ele seria eterno. Como homem, como ser humano.
se a vida estava dentro dele, e ele preservasse essa vida dentro dele, e aonde que está a vida, igreja? No sangue. Se ele tivesse preservado a vida dentro dele, só ele seria um homem eterno. Mas ele tinha que cumprir a sua missão, e a sua missão foi vir a este mundo para que todos tenham vida. Então ele teria que transferir esta vida, ele teria que tirar esta vida de dentro dele e colocar à sua disposição. E aí você começa a compreender por que ele tinha que dar todo o seu sangue, porque ele estava dando toda a sua vida. Mas não bastaria ele ser apenas um doador de sangue. O sangue santo de Jesus, uma só gota, eu tenho certeza que seria suficiente para purificar o pior pecador. Mas Jesus Cristo, ele não veio apenas para purificar o pecador, ele veio para dar vida eterna ao pecador e à pecadora, para dar vida a todos. Então esta vida tinha que sair de dentro dele. Você está começando a compreender isso? Ele tinha que permitir que esta vida fosse acessível para todos, para quem quisesse. Aí, na sua última noite de vida, Jesus está angustiado, ele está aflito como nunca esteve antes em toda a sua existência, desde antes da fundação do mundo. Ele está aflito, angustiado. Ele diz para os discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Vamos entrar aqui nesse jardim, orem aí, orem por mim que eu vou um pouco mais adiante para orar. E ali ele se ajoelha e ele faz uma oração angustiada, aflita. Mas em nenhum momento ele está disposto a transgredir a vontade do Pai. Por isso que ele ora daquela maneira: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Adão, quando errou, fez a própria vontade, não a de Deus. E Jesus não quer fazer a sua própria vontade, ele quer fazer a de Deus. Ele quer ser obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele faz esta oração, se levanta. Será que ele está esperançoso de que Deus diga: tudo bem, meu filho, estou fazendo com você o mesmo teste que eu fiz com Abraão, quando Abraão foi lá sacrificar o Isaque, na última hora eu bradei do céu: não, Abraão, não faça isso, agora eu estou vendo que você me obedece mesmo. Será que passou isso pela cabeça de Jesus? Porque ele está agora como um homem aflito, angustiado, triste até a morte. Então ele vai até os discípulos, e os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos: numa hora dessa vocês estão dormindo? Orem comigo, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por favor, vigiem pelo menos uma hora comigo. Aí Jesus volta, se ajoelha no mesmo lugar, e aflito, angustiado, ele sabe tudo o que vai acontecer, mas ele não está disposto a desobedecer, porém ele está disposto a clamar: quem sabe um escape. Meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. É um pecador que está dentro dele querendo sair, mas ele segura aquele pecador, porque isso é uma tentação. A tentação de fugir, a tentação de renunciar à cruz, a tentação de conservar a vida só com Ele, a tentação de recuar
ele sente a aflição, é uma grande tentação, e ele ora naquela hora. Ele não deixa esse pecador sair, ele não deixa este Adão aflorar, ele não quer desobedecer, porque ele sabe que o pecado é desobedecer à vontade de Deus. Então ele se levanta da oração, ele já está suando, ele está suando muito. Ele vai lá, os discípulos novamente em sono profundo: acordem, orem comigo, vigiem só um pouco, orem um pouco. E ele volta para o mesmo lugar e faz a terceira oração, a mesma oração, só que agora ele põe o rosto no chão, e ele clama como nunca clamou antes. É um clamor muito forte, ele está transpirando muito, e os vasos capilares do seu couro cabeludo se dilatam, a sua pressão sobe muito, ele está com taquicardia, aflição, angústia. Ele ora, ele está nervoso, ele está muito nervoso. Pai, o Senhor está me ouvindo? E o seu suor vai sendo tingido de vermelho, porque aqueles vasos capilares não suportam a pressão e arrebentam, e aqueles microvasos sangram, misturam com suor, e parece que está escorrendo sangue está saindo dele. Entenda isso. Começou a transferência da vida, a vida que está dentro dele, está saindo de dentro dele, o seu sangue começa a sair. Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele está ali suando sangue. Esse clamor do Senhor Jesus foi tão forte, além de ter provocado nele esse fenômeno de transpirar sangue, Deus envia um anjo do céu. Quando Jesus olha do lado, tem um anjo ao lado dele. Jesus, ele está banhado já de sangue, a sua vida está sendo transferida, a vida está saindo de dentro dele. Este é um sinal de Deus, que a vida santa que ele tem não pode ficar guardada dentro dele, tem que sair, a vida tem que sair. E aquele anjo diz mais ou menos isso: eu vim te confortar. O céu não aguenta mais o seu clamor, não clame mais, não peça mais, não tem outro jeito. A tua vida é única, nunca ninguém viveu com santidade neste mundo, nunca ninguém conseguiu viver sem pecado, nunca ninguém foi semelhante a ti, nunca houve e jamais haverá. Se você desistir, não haverá esperança para a humanidade. Eu fui enviado a te dizer isso, eu te fortaleço com essas palavras. Levanta-te, vai em frente, cumpre o teu destino glorioso, deixa o teu sangue vazar, deixa a tua vida santa sair de dentro de ti. Por causa do teu sangue, quem crer em ti viverá eternamente. A tua vida tem que ser liberada, e a tua vida só vai sair do teu corpo através da tua morte. Então ele se levanta, ele limpa o suor. Os discípulos estão dormindo. Acordem. Ele está tranquilo agora, ele está em paz. Vamos nos levantar. Aquele que me trai está vindo para cá, e
nós vamos ao encontro dele. E Jesus se levanta e vai. Ele havia dito antes: ninguém tira a minha vida. Ninguém. Eu espontaneamente a dou. E ele vai para entregar a sua vida. Você lembra que eu li para você em Levítico 17:11, onde Deus diz que a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. E eu o tenho dado no altar para expiação pelos vossos pecados. Quem dá o sangue é Deus. Por isso que você lê em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em quem? Em Jesus. Eu estou só na metade da mensagem, mas eu vou parar aqui. Continua vindo na Paz e Vida. Continua vindo aqui. Nele estava a vida. Agora você entende por que o verbo está no passado. A palavra não está dizendo: nele está a vida. Nele estava a vida. E o que ele fez com a sua vida eterna? Fez sair de dentro dele, gota por gota. Toda a sua vida estava nele e saiu dele, e agora pode estar dentro de você. Vida gloriosa, vida santa, vida sem pecado. Não que você não seja um pecador, mas porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A vida estava nele, mas agora pode estar dentro de você se você quiser. Toda a igreja fique de pé. A vida estava nele. E ele deu toda a sua vida na cruz do Calvário. Quando alguém dá a sua vida, surge a morte. Jesus morreu por causa disso. Ele deu a vida para você. A vida estava nele, mas agora pode estar dentro de você, porque Deus te ama. Deus te ama de uma tal maneira que Ele te deu a vida, mesmo você não merecendo, mesmo você sendo como Adão, mesmo você sendo como Eva, não importa, Deus te ama. E a vida estava nele, e Ele deu a vida para você. Se você quer ter vida e viver eternamente, você tem que fazer uma troca agora. Porque a morte está em você. Escute o que eu vou dizer agora. Eu não aliso não. Por causa dos teus pecados, não há vida em você, há morte em você. Você pode durar mais 100 anos, mas a morte está dentro de você. Só tem um jeito desta morte sair de dentro de você. É a vida de Jesus Cristo entrar em você. Se a vida de Jesus entrar em você, Ele aniquila a morte que está dentro de você. E você não morrerá mais. A morte não terá mais domínio sobre o seu corpo. Porque ainda que Jesus tenha morrido, Ele não permanece morto. Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus vai tirar a morte de dentro de você
Jesus vai tirar o inferno de dentro de você. E ainda que você esteja já no inferno, pastor, a minha vida é o inferno, Ele vai tirar você do inferno agora. Então olhem para mim, porque eu só anuncio a palavra, eu só prego. Cada um faz a sua parte. O Pai já fez a dele, Jesus já fez a dele. Mas se você não fizer a sua agora, não haverá salvação. Se você não trocar esta morte que está dentro de você pela vida que Jesus liberou para você, você morrerá nos seus pecados. Mas se você deixar Jesus com a sua vida entrar em você, então você não morrerá mais nos seus pecados, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Você está entendendo isso? Então eu vou perguntar, e foi para isso que Ele veio. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É para todos. Quantos aqui querem a vida de Jesus? Você, para querer a vida de Jesus, você tem que recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele tem que ser único mesmo. Pode esquecer Maria, Pedro, José, Benedito, Expedito, Tadeu, Jorge. Pode esquecer Iemanjá, Kardec. Pode esquecer todo mundo. Pode esquecer todo mundo. Maomé. Pode esquecer todo mundo. Para você ter a vida de Jesus, você tem que recebê-lo com exclusividade, como teu único, porque Jesus é único. Não tem ninguém igual a Ele. Eu te falei do Espírito, não falei? Não te disse que não há ninguém na terra igual a você e jamais haverá? Também na terra jamais haverá alguém igual a Jesus. Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer recebê-lo agora, quem quer a vida de Jesus, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares agora e venham aqui para frente comigo, porque você vai receber vida de verdade. Não sou eu que te dou a vida, eu anuncio a vida. Quem já deu a vida para você é Jesus. Vem aqui buscar esta vida. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. E vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Não tenha vergonha não, não tenha vergonha. Sai agora do seu lugar e vem aqui para frente. Vamos nos alegrar, igreja. Vamos aplaudir, vamos glorificar por cada vida que está vindo aqui para frente. Porque cada vida dessa custou o sangue de Jesus. Oh glória. Se você não entregar a vida para Jesus, a morte vai continuar dentro de você. Você pode viver 1000 anos como Adão, mas um dia morrerá. Mas se você deixar a vida de Jesus entrar agora no teu interior, no teu coração, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, nunca mais você morrerá. Quem crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou, nunca mais morrerá, pois passou da morte para a vida. Se você continuar como está, a morte vai continuar aonde está, dentro de você. Para esta morte sair de você, só se você deixar Jesus entrar. Quer que Jesus entre? Você tem que fazer isso publicamente, tem que sair do teu lugar, tem que perder a vergonha, tem que vir aqui na frente, tem que se humilhar na presença de Deus. Eu quero chamar aqui também as pessoas que já tiveram o privilégio de conhecer esta vida verdadeira um dia, mas se corromperam de novo. Deixaram de fazer a vontade de Deus, desobedeceram, transgrediram. Eu não estou falando só com desviados e desviadas, não. Eu estou falando com pessoas
boas como Adão, porque Adão era bom. Estou falando de pessoas que conhecem a vida, mas desobedeceram a palavra. Quer vida de verdade? Não fique escondido atrás das pessoas, não. Quer vida de verdade? Vem aqui para frente, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Nele estava a vida, mas agora a vida vai estar dentro de você. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Pastor, voltei a fazer muitas coisas erradas, mas eu me arrependo. Vem para cá, porque o sangue de Jesus é a transfusão que você precisa. O Espírito Santo me diz o seguinte, que eu devo insistir, porque há muitas pessoas aqui agora que precisam vir na frente com arrependimento para fazer uma confissão e serem restauradas pelo sangue de Jesus. Vem para cá. Se o Espírito Santo está falando com você, vem para cá. Se o Espírito Santo está falando com você, vem para cá. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Vem aqui para frente e vamos aplaudir ao nome do Senhor, igreja. Vamos aplaudir, vamos glorificar. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela internet agora ao vivo, na Paz e Vida TV, no nosso site pazevida.org.br. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha ao lado aí do teu computador. Quero falar com você que ganhou um DVD, algum pregador do telhado chegou para você e disse: assiste isso aqui, e você está assistindo esta mensagem, e o Espírito Santo falou no teu coração. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu televisor agora. Quero falar com você que está me ouvindo pela rádio, no Brasil, em Moçambique, em Portugal, em Cabo Verde, na Ilha da Madeira, na América do Sul. Você que está nos escutando pela rádio em algum lugar, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu rádio, porque Jesus veio para que todos tenham vida. Todos, inclusive você. Quer entregar a vida para Jesus? Quer receber Jesus agora? Quer fazer a troca da morte pela vida? Então abre o teu coração, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Você que está nos ouvindo pela internet, até do outro lado do mundo, esse áudio está chegando, então você baixou esta mensagem na internet. Nós disponibilizamos milhares de mensagens na internet, tudo de graça. Você está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Quer receber a vida que só Jesus tem? Então se ajoelha aí ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, ouvindo esta mensagem, você pode estar no centro da cidade, você pode estar parado agora num congestionamento, você pode estar numa estrada, mas o Espírito Santo foi, te achou, falou com você, quer entregar a vida para Jesus, aí mesmo dentro do teu veículo, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Eu vou chamar aqui o meu filho na fé, pastor Neilton Rocha, porque nós vamos orar com você. Vou pedir para você que está comigo aqui na nossa sede nacional da Paz e Vida, se ajoelhe diante do altar, como eu também estou me ajoelhando agora. A igreja continue de pé, por favor. Eu quero que a igreja escolha uma pessoa, você que está na igreja, escolhe uma pessoa aqui ajoelhada, estende a tua mão na direção dela, porque você vai orar por ela. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, mas ore, sabe aquele jeito que Jesus orou? Hein? Sabe aquele jeito que ele orou, se derramando mesmo na presença de Deus? Não derramou só o suor, ele derramou o sangue ali, ele liberou a vida. Eu quero que você ore daquele jeito. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, meu Deus e meu Pai.
eu compreendi agora, porque a vida perfeita, a vida eterna, estava em Jesus, porque Ele transferiu aquela vida para quem quiser, e eu quero, e é por isso que eu me ajoelhei agora, para te pedir perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados e as minhas iniquidades, porque eu não vou morrer nos meus pecados, porque eu creio que Jesus morreu por causa dos meus pecados e no meu lugar. Agora, meu Pai, perdoa as minhas iniquidades e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida. E assim como o Senhor vive eternamente, eu também vou viver eternamente, por causa da transferência que o Senhor fez. Eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.